Quando se trata do crescimento de Zamioculca, devemos ter muita calma, mas é muita calma mesmo, devido que a planta por si só já tem um metabolismo muito lento, é natural dela ter um metabolismo muito lento. Talvez você nem perceba, mas a sua planta está crescendo de forma bem lenta, que é o comum dela. Não tem como a gente acelerar esse processo colocando mais adubação, por exemplo. Não é possível. A Zamioculca ela vai ter esse metabolismo lento. E daí você vai ter que ter muita paciência para observar o desenvolvimento da planta. Às vezes você acha que não está crescendo, mas a planta está crescendo sim. Gente, tem alguns fatores que realmente fazem com que a sua Zamioculca pare de crescer. Ela começa a atrofiar e pode até diminuir de tamanho. E neste vídeo você vai ficar sabendo quais são esses fatores para que você possa resolver e assim a sua planta continuar a sua fase de desenvolvimento, ou seja, ela vai voltar a crescer. Quando se trata de Zamioculca, você tem que saber a questão da espécie. Sim, tem vários tipos de Zamioculca diferentes disponíveis aí no mercado. Olha só, talvez a sua planta não esteja crescendo porque seja o tamanho real dela, ou seja, ela já atingiu o tamanho máximo. Porque tem 3 níveis de tamanho de Zamioculca. Melhor dizendo assim, para ficar mais explicado para vocês, tem vários tamanhos, mas vamos falar em 3 níveis, que são as plantas pequenas, as médias e as grandes. Talvez a sua seja uma espécie que seja pequena ou média, e não vai ter como ela ficar grande como a do seu vizinho, porque não é o gênero dela crescer. Ela chegou ao seu tamanho máximo. Aí você tem que observar para ver se realmente a sua planta está com algum problema ou se não é da própria espécie. Ela parou de crescer e não vai crescer mais do que aquele tamanho. Chegou o máximo de tamanho dela. Um dos fatores que faz com que a sua Zamioculca não venha crescer é a falta de adubação. Sim, gente, a Zamioculca, como qualquer outra planta, ela necessita de adubação. Se você esquece de adubar a sua planta ou deixa de adubar, consequentemente ela não vai se desenvolver. Ela vai ficar pequena e vai chegar um momento que ela pode parar de crescer até diminuir de tamanho, porque os nutrientes que contém ali nas folhas, no caule, vai acabar sendo consumido para manter a planta viva. Pode chegar um momento que esses nutrientes se esgotem, a planta vai ficar amarela e quando fica amarela não tem como mais recuperar essas folhas, consequentemente você vai ter que podar e ficando toda amarela, o que é que vai acontecer? A sua planta vai morrer. Aí nesse caso é necessário estar fazendo a adubação. A adubação da Zamioculca você vai fazer a cada 6 meses, mais ou menos, usando os adubos sólidos. E o adubo líquido você vai usar a cada 1 mês, 2 meses, você pode estar utilizando a adubação líquida para nutrir a Zamioculca. E qual adubo você recomenda, Samuel, para a Zamioculca? Pode ser adubo sólido, o esterco de boi, o humus de minhoca, o composto orgânico, até mesmo a farinha de ossos, que vai ajudar aí na formação das folhas e deixar a Zamioculca bem bonita. E essa adubação você tem que observar a questão do tamanho do vaso. Não tem como eu te passar uma medida porque vai variar do tamanho do vaso. Por exemplo, um vasinho como esse daqui, que é o tamanho mínimo para a Zamioculca, esse vaso já está pequeno, que é 20 cm de profundidade e 20 cm de boca, você vai estar adicionando 5 colheres de esterco de boi. A cada 5, 6 meses você pode estar adicionando essa quantidade de adubação, que vai ser muito bom para a planta. O ideal é nunca adubar a planta com o mesmo adubo. Você faça uma mistura de adubação. Por exemplo, adubou com esterco de boi, aí você usa o humus de minhoca, você pode usar o composto orgânico e assim sucessivamente para que haja essa mixagem de adubação e a planta esteja bem nutrida. Porque se você usar apenas o esterco de boi, talvez ele não seja o suficiente para suprir a necessidade da planta. Tem nutrientes a mais e também nutrientes a menos, dependendo do que a planta necessita. Como por exemplo o nitrogênio. No esterco de boi não contém muito nitrogênio. E a Zamioculca ela precisa de nitrogênio. É por isso que é necessário estar fazendo uma adubação balanceada. Você pode fazer o uso da adubação líquida para complementar esse adubo sólido que você colocou. A adubação líquida tem vários aí no mercado orgânico que você pode estar utilizando, que vai suprir a necessidade da sua Zamioculca. E assim ela vai começar a voltar a crescer. Mas calma, esse processo pode demorar um pouco até ela perceber que realmente está sendo nutrida e começar a se desenvolver. E se estiver no período de inverno, no período mais frio aí de sua região, consequentemente sua Zamioculca vai demorar mais para crescer, por conta do metabolismo, que é muito lento. Uma outra causa que faz com que a sua Zamioculca pare de crescer é a questão da luminosidade. Se você mantém a planta em um local totalmente escuro, fechado, consequentemente essa planta vai começar a atrofiar. Ela vai parar de crescer e vai levar a planta à morte. Porque a Zamioculca ela necessita da claridade da luz solar para estar se desenvolvendo, para ela fazer a sua fotossíntese e assim poder se alimentar.
Se a planta não recebe essa quantidade mínima de luz solar, dificilmente ela vai conseguir sobreviver. Aí ela para de crescer e vai chegar ao ponto dela até morrer. Você pode e deve colocar a sua zamioculca no ambiente interno. No entanto, é necessário que você mantenha o mais próximo possível de uma janela para ela receber essa claridade. Se ela não receber a claridade, com o tempo ela vai acabar morrendo. Talvez demore um pouco para você perceber que a sua planta não está bem. Devido a ela ter esse metabolismo lento, você não vai nem notar que ela começou a ficar doente, vamos dizer assim. Aí ela vai começar a definhar, chegando até a morte. Você pode também colocar suas zamioculcas nas primeiras horas do dia no sol, para receber aquele solzinho da manhã, é muito bom, ou até mesmo o sol do final da tarde, que vai ajudar em muito aí no desenvolvimento da sua planta. Tenho certeza que ela vai chegar até florir quando você colocar no sol, que ela vai acelerar seu metabolismo e, consequentemente, a planta vai se desenvolver mais, chegando à fase da produção, ou seja, ela vai produzir uma flor. Sim, a zamioculca produz flores. Para você que não tem conhecimento, é uma flor que parece um copo de leite. Agora, no momento, não está com flor, mas eu vou deixar essa imagem aqui, ó, mostrando para vocês uma imagem da internet de uma zamioculca que floriu, para vocês notar como é o aspecto da flor. Não é muito bonita, mas é uma flor que, vamos dizer, que chama a atenção. O excesso e a falta de água também faz com que a sua planta pare de crescer. Se você coloca água demais, o que é que vai acontecer na zamioculca? A raiz dela vai ficar afogada. Ela não vai conseguir respirar pela raiz. Com o passar do tempo, a raiz ali submersa nesse líquido, nessa água, vai começar a apodrecer. E, consequentemente, os rizomas também vão apodrecer. E a planta vai diminuir seu crescimento ou estacionar de vez. E as folhas vão começar a ficar amarelas, porque ela está inundada com muita água. Ela não consegue absorver essa água suficiente. É tanto que pode sair água até pelas folhas da planta. É um mecanismo que a zamioculca criou para se livrar do excesso de água. Mas se for realmente muita água, ela não tem como se livrar. Aí nesse caso você vai ter que maneirar na questão da rega. Não é diminuir a quantidade de água. Você pode colocar a mesma quantidade de água. E sim a questão do espaçamento de tempo que você vai regar. Por exemplo, se você regar cada 2 dias, 3 dias, você vai aumentar para 5, 8 dias, 10 dias, 15 dias. Vai depender muito do clima de sua região e também da época do ano. Aqui, por exemplo, eu sou de Pernambuco, eu rego a cada 7 ou 8 dias no período de verão. Agora, se for no inverno, a gente vai regar a cada 15 dias, a cada 18 ou 20 dias. Vai depender muito do clima. Por isso não tem como aqui eu te passar uma receita de quando é que você vai regar. Você pode colocar bastante água mesmo, até sair pelo furo de drenagem, que não vai causar nenhum dano à planta. Pelo contrário, só vai trazer benefícios quando você faz essa rega bem abundante. Porque a falta de água, tanto também como o excesso, vai ocasionar o quê? A planta vai parar de crescer, ela vai estacionar. Se você passa muito tempo sem regar suas zamioculcas, ela vai sentir. Mas a zamioculca ela não gosta de água. Quem disse que ela não gosta de água? Ela gosta de bastante água. Só a questão do espaçamento de tempo das regras que você vai ter que controlar. Porque se você regar sempre, 2, 3 dias, uma vez ao dia, se você rega com essa constância, realmente é muita água e a planta não vai conseguir consumir essa quantidade de água e vai acabar morrendo. Porque ela vai apodrecer as raízes e o rizoma e assim é morte na certa. Mas se faltar água, o que é que vai acontecer? A planta vai começar a ficar desidratada, as folhas ficam molengas. O caldozinho aqui vai ficar molenga. Eu vou chamar caldo para ficar melhor para vocês entenderem. Vai notar aqui que as folhas vai ficar naquele aspecto mais cinzentado. E essas folhas molengas, esse aspecto mais frágil da planta, é uma grande porta de entrada para diversos tipos de fungos, bactérias e doenças. E assim a sua planta vai morrer rapidamente e você nem vai conseguir mais salvar ela. Por isso que é necessário estar sempre observando as suas zamioculcas para ver se não está faltando água, para ver se não está com água demais e você chegar a um equilíbrio para que sua planta esteja sempre se desenvolvendo. Olha só, já falamos aqui da questão da falta de água, do excesso, também da luminosidade e a falta de adubação. Se você também deixa a sua zamioculca em um ambiente com sol intenso, a sua zamioculca também vai parar de crescer, porque ela está recebendo uma luminosidade excessiva. É tanto que ela não vai conseguir fazer sua fotossíntese. Vamos dizer que ela vai estar em estado de ebulição, como se ela estivesse queimando de dentro para fora. E assim a sua planta vai parar de crescer. E com o tempo ela também vai chegar à morte. Por isso que é necessário escolher um ambiente adequado para ela. Na meia sombra, um ambiente interno próximo de uma janela que vai suprir a necessidade dela. E assim ela vai conseguir sobreviver e se desenvolver, que é o que tanto a gente deseja. Que a planta esteja sempre bonita, crescendo
e se desenvolvendo para chegar ao ponto. Uma outra questão que faz com que a sua zamioculca pare de crescer é o tamanho do vaso inadequado. Se você plantar sua zamioculca em um vaso muito pequeno, o que é que vai acontecer? Ela vai desenvolver o rizoma, a raiz, vai chegar um momento que vai ficar tão apertado que ela pode até romper esse vaso. Caso isso não aconteça, ela vai ficar ali abafada, vai ficar muito condensado e não vai ter como a planta mais extrair os nutrientes que ela necessita e também não vai ter como mais ela crescer. Ela chegou um momento que estacionou, ou seja, ela chegou ao máximo ali do seu crescimento, porque ela não vai mais absorver os nutrientes e possivelmente esse vaso não tem mais nenhum tipo de adubo, não tem quase nenhum substrato. E o que é que vai acontecer? A tua planta, com o passar do tempo, ela vai morrer também. Quando você notar que esse vaso está muito apertado, está bem cheio, você vai ter que fazer a troca do vaso. Se você deixar, possivelmente a sua planta não tem como mais se desenvolver. Ela chegou o máximo ali do tamanho que ela consegue. E o que é que vai acontecer? Falta de adubação, falta de nutriente, ela vai começar a consumir suas próprias reservas. Lembra que eu falei em outros vídeos a respeito do rizoma da zamioculca, que é aquela batata, o que contém água e nutrientes. A planta vai começar a consumir essa água e também os nutrientes para se manter viva. E quando chegar esse esgotamento total, a planta vai começar a definhar até a morte. Aí nesse caso é necessário que você faça a troca imediatamente do vaso para que a planta continue se desenvolvendo. E também o que é que faz com que a planta não se desenvolva é todos esses fatores juntos. A falta de água, o excesso de água, a falta de adubação, o tamanho do vaso inadequado, a luminosidade. Isso tudo junto é que a planta não vai crescer mesmo. E rapidamente ela vai chegar à morte. Aí você tem que ter esse cuidado, estar sempre observando a sua planta para suprir as necessidades dela. Do contrário, dificilmente sua planta vai estar bonita e vai continuar crescendo. Ela vai parar e vai chegar à morte. Se você tem dúvida de como fazer uma boa adubação na zamioculca e de como está fazendo essa adubação, neste vídeo aqui eu te ensinei o passo a passo de como você vai fazer uma boa adubação e de como adubar sua zamioculca. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu e até o próximo.